Graça e paz, boa noite. Estou aqui hoje mais uma vez para falar da presença do Senhor, que Ele tem feito nas nossas vidas. Agradecer a Deus por mais um dia na presença dEle, por estarmos aqui reunidos falando sobre o amor dEle e o que Ele fez nas nossas vidas. Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, nos enchido com a presença dEle. E hoje o tema da nossa ministração vai ser Reconheça Sua Posição. A paz, Pastor Júnior Amorim. Oi, Sara. Tudo bem com vocês? Saudades de todos. E nessa noite nós estamos aqui mais uma vez e muito feliz de estarmos fazendo essa obra, isso que o Senhor colocou, de estarmos nas casas das pessoas, mesmo com as nossas igrejas fechadas, né, por um tempo. E gostaria que você fechasse seus olhos e falasse com o Senhor essa noite, para que não seja eu que fale aqui nesse lugar, mas que seja o Espírito Santo de Deus que possa falar com cada um de nós, que assim como vocês recebam aí na casa de vocês, que eu também possa receber e entender o que eu estou ministrando, que o Senhor nos revele a palavra dEle, nos ensine aquilo que Ele quer que a gente entenda, quer que a gente pratique, porque ao longo de todos esses anos Ele tem nos cuidado, Ele tem nos guardado, tem nos enchido do amor e da presença dEle. Obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença, pelo Teu cuidado conosco, com os Teus filhos. Hoje nós estamos aqui para Te adorar, para exaltar o Teu nome e para Te buscar, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja terra boa e que nele o fruto cresça e dê mais e mais para outras pessoas, porque elas também precisam, Senhor, assim como nós também já precisamos. Que a Tua vontade se cumpra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, como eu já falei anteriormente, o tema da nossa ministração é Reconheça a Sua Posição. Eu vou usar como capítulo base lá em Lucas 9, 18, 22. Glória a Deus. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com eles estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém. E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus, ele já sabia quem ele era. Ele já sabia qual o propósito que ele tinha sido mandado aqui na terra para nos salvar, que através da vida dele nós seríamos salvos. Mas muitos não sabiam quem Jesus era, assim como muitos não sabem quem nós somos. Mas independente disso, nós precisamos reconhecer nossa posição. Independente se nós somos líderes, se nós somos evangelistas, se nós somos mestres, se nós somos apenas um membro da igreja. Nós precisamos reconhecer a nossa posição, porque independente se chegar outra pessoa, não vai alterar a maneira que nós devemos agir ou a forma como nós devemos fazer.
Se chegar alguma pessoa, nós vamos parar de evangelizar porque aquela pessoa está tentando tomar o nosso lugar. Não, não é assim que funciona. Jesus, independente se tinha outras pessoas ali, ele já sabia quem ele era. Nós também precisamos saber e viver as coisas que Deus tem feito para a nossa vida. E lá em João 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos dele, Simão Pedro chegou-se disse a ele: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e cabeças. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois eles sabiam que iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Nesse momento, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, não altera quem ele é ou o que ele iria fazer. Que ele iria ser morto para que nós vivêssemos a vida verdadeira na presença dele. Não alterou a maneira dele agir, não alterou a maneira dele de pensar, independente se ele estava fazendo aquilo com outros discípulos, se ele estava lavando os pés dos discípulos dele. Então nós precisamos entender que independente de que cheguem outras pessoas no ministério, que elas façam a mesma obra que você, aquilo não deve alterar a maneira de você ser. Jesus perguntou: Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Certamente alguns vão me conhecer, vão conhecer você como uma pessoa qualquer, como uma pessoa fora do ministério. Ou então vão dizer: esse fulano é líder lá na minha igreja. Essa fulana é líder lá na minha igreja. Ela vive isso, né? Ela está ali cuidando das outras pessoas. Então nós precisamos saber quem nós somos, as coisas que Deus fez por nós. Não simplesmente agir conforme a vontade de outras pessoas, conforme o que elas acham, o que elas pensam. Jesus ele não alterou a maneira dele de ser, não alterou o que ele era para agradar outras pessoas. Ele fez aquilo porque o coração dele era muito bom, muito grandioso. Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Os discípulos não entendiam, muitas vezes, o que ele estava fazendo naquele momento. Não entendiam quem ele era, nem o que ele estava fazendo, qual o propósito que ele tinha. Ele falou tantas vezes que iria ser morto e iria ressuscitar, mas eles não entenderam muitas vezes. Não sabiam o que iria acontecer. Jesus, ele quer que a gente reconheça a nossa posição. Se nós somos escolhidos para viver isso, para fazer aquilo, é porque o Senhor nos permitiu. É porque Ele sabe que nós podemos fazer. Se nós fomos chamados para ser líderes, se nós somos chamados para ser evangelistas, se nós somos chamados para ser mestres, pastores ou qualquer outra coisa. Se nós fomos colocados nessa posição, é porque o Senhor sabe da nossa capacidade. Jesus ele não se alterou, justamente, e ele era o Filho de Deus, mas ele não alterou a maneira dele de ser. Agora não é porque nós somos isso ou aquilo que nós vamos deixar de ser. Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que cuida de outras pessoas, que vive o amor de Deus verdadeiramente. E independente se aparecer outra pessoa para fazer a nossa parte no ministério, para fazer aquilo que nós tanto queremos, isso não vai alterar a maneira de sermos, porque nós não devemos nos preocupar com cargos, mas sim com o amor de Deus, a palavra de Deus. Que a gente possa ser cheio para poder ensinar a outras pessoas, para poder viver o amor de Deus. E ali quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Que é João Batista,
outros é Elias, e ainda outros, que é um dos profetas do passado que ressuscitou? E vocês o que dizem? Ele perguntou aos discípulos. Pedro respondeu, o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Algumas traduções falam. Então, muitos não entenderam quem ele era, nem qual o propósito que ele estava ali na terra. Mas ele disse também, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. E foi isso tudo que aconteceu. Mas isso não alterou o que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele não se deixou enganar pelas coisas que aconteceram. Ele já veio sabendo o que iria acontecer. E nós também sabemos que vamos passar por muitas dificuldades, vamos passar por muitas coisas, mas isso não deve alterar a maneira de nós agirmos, a maneira de nós trabalharmos para a obra de Deus. Nós fomos levantados para ajudar outras pessoas, para cuidar de outras pessoas, para amar outras pessoas. Se nós não temos tempo para viver as coisas de Deus, para buscar as coisas de Deus, cuidar de outras pessoas, ele também não vai ter tempo para cuidar de nós, para ele nos espera, só que ele vai cuidar daqueles que realmente precisam, né? Porque os que já sabem demais, os que já são cheios demais, entendem que viver as coisas com Cristo é muito pouco, que viver as coisas que Deus permite é muito pouco, que a gente possa ser menos cheio de conhecimento e possa viver verdadeiramente a palavra de Deus. Que quando os nossos pastores falarem que a gente não deve fazer algo, que a gente não faça realmente, porque eles estão falando isso para o nosso bem, porque eles também já morreram. Eles também já morreram para as vontades dele, para as coisas que eles tanto queriam. E hoje nós estamos aqui, vivendo as coisas de Deus. Nós estamos aqui, sendo cheios da presença dele, porque alguém morreu primeiro. Esse alguém foi Jesus. Que a gente possa ser os primeiros a morrer nas nossas casas para levar a palavra de Deus, para que nossas famílias sejam alcançadas, mas que isso não altere a nossa maneira de fazer, nossa maneira de viver. Que mesmo quando a gente chegar em um ambiente e onde as pessoas tentem tomar o nosso lugar, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, que isso não altere nossa maneira de agir. Que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem feito. O Filho de Deus, Ele foi quem morreu, Ele é quem ressuscitou para nos salvar. E mesmo lavando os pés dos discípulos, não alterou quem Ele era, não alterou as coisas que Ele veio ao mundo fazer e os milagres que Ele já tinha feito. Os discípulos não entenderam ali naquele momento. Mas para Jesus aquilo foi algo que iria mudar totalmente o entendimento deles depois. A gente faz coisas que não entendemos. A gente faz coisas que nós, muitas das vezes, não compreendemos. O Senhor fala para que a gente faça uma coisa. Naquele momento a gente pensa, por que eu estou fazendo isso? Mas depois é que a gente vai entender. O Senhor, Ele tem guardado, Ele tem cuidado das nossas vidas. Que a gente possa reconhecer a nossa posição, mas que isso não altere quem somos, nem o que fazemos na obra de Deus. Que isso não altere. Porque Ele tem feito e Ele tem cuidado de nós. Quem vocês dizem que eu sou? Isso que Ele perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? A gente também deve se fazer essa pergunta. Quem eu digo que eu sou? O que eu estou fazendo, né? Na obra. O que eu estou fazendo? Será que eu estou me dedicando? Será que eu estou buscando? Fazendo a vontade de Deus? Ou será que eu tenho deixado de lado, tenho deixado para fazer depois, para outro dia, que aquilo pode esperar?
quem vocês dizem que eu sou. Que Jesus ele possa nos preencher, que a gente possa reconhecer a nossa posição, o lugar onde nós fomos colocados para adorar a Ele, independente das circunstâncias, independente do que aconteça nas nossas vidas, que a gente possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, que a gente possa ser guardado, protegido, que o Senhor cuide das nossas casas, que o Senhor nos abençoe e que Ele faça com que a gente entenda que Ele é realmente o Filho de Deus, que Ele morreu naquela cruz e ressuscitou por nossa causa, para que hoje nós estivéssemos vivendo as coisas dele, para que hoje nós tivéssemos uma vida verdadeira, não buscando as coisas para essa vida aqui, mas para a eternidade junto a Ele. Que a gente possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, que a gente possa levar a palavra dele para outras pessoas, para outras vidas, porque foi para isso que nós fomos chamados, para estarmos na presença dele. Nós fomos colocados em lugares para levar o amor dele para outras pessoas. Onde nós estivermos, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, nós fomos colocados naquele lugar por um propósito. Muitas das vezes a gente não entende porque a gente está ali naquele lugar ou está convivendo com aquelas pessoas, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E se Ele te colocou ali, é para que você faça a diferença naquele lugar. Mas não deixe que o lugar altere quem você é. Seja você mesmo, cheio da presença de Deus. Você é quem vai alterar aquele lugar. Você é quem vai levar o amor e a palavra de Deus. Que a gente possa ser cheio, em nome de Jesus. E que o Senhor te guarde e te proteja nessa noite, para a honra e a glória de Deus. Amém? Boa noite.